Saudações a todas e todos, começamos aí mais uma colmeia política, fazendo aí uma discussão sobre os rumos que o país terá aí após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pela terceira vez presidente do país, o significado de sua vitória e perspectivas de lutas mesmo do campo popular para combater aí o bolsonarismo, que foi derrotado eleitoralmente, mas politicamente ainda não foi derrotado. Haja vista as manifestações até que viraram memes aí, como o patriota do caminhão, que de certa forma dá um ar aí, alguns diz aí o fascismo de Dimocó, a versão de Dimocó do Brasil. Mas voltando a falar sério, que os gatos aqui estão ativos também, falando do significado da vitória de Lula, né? Bom, ela tem um grande significado, né, na luta democrática, na luta não só no Brasil, mas na América Latina, pensando que o Brasil é um dos países, né, é a maior economia da América Latina, do ponto de vista político, enfim, o tamanho que o Brasil representa, e essa eleição estava sendo acompanhada também internacionalmente. Então, foi uma vitória muito importante contra o neofascismo e a extrema-direita, né? A gente fala neofascismo porque, né, algumas, né, é uma expressão neofascismo. A gente caracterizar brevemente aqui o fascismo, né? Movimento que surgiu na Europa, na Itália, teve a ascensão do Mussolini, tem a sua versão na Alemanha, que é o nazismo. Então, movimentos nacionalistas, de intolerância mesmo a setores, culpando ali, né, uma crise econômica provocada pelo capital, né? Na verdade, o fascismo e o nazismo são expressões do capitalismo, na verdade, em momentos de crise em que a população começa a sofrer, fascistas, né, começam a apontar culpados, né, jogar, digamos assim, uma cortina de fumaça sobre o que realmente causa, né, a miséria, a carestia, todas essas mazelas que colocam a população numa situação, grande parte da população, a classe trabalhadora, numa situação de precariedade. E aí o fascismo aponta alguns culpados. No caso, é o ódio ao estrangeiro, é o ódio a um grupo, a determinados grupos. No caso da Alemanha, é o nazismo, o ódio aos judeus, aos comunistas, enfim. Sempre alguns culpados, e não quem realmente é o próprio capitalismo, que é responsável por essa crise que nós vivemos. E aqui, né, buscando nosso contexto, nós temos uma crise de 2008, uma crise prolongada já, não resolvida. Então, ela foi agravada também pela pandemia, mas essa crise já existia. Então, desemprego, aumento nos preços, as pessoas ficando em situação de vulnerabilidade. E aqui no Brasil foi agravada justamente pós-golpe de 2016. Né? Lembra, no golpe jurídico parlamentar que tirou Dilma Rousseff do poder. Acho que isso é muito importante a gente ter essa clareza do golpe de 2016. A gente tem que falar que foi golpe mesmo, porque foi um golpe jurídico parlamentar que setores da burguesia brasileira, né, principalmente ligadas ao mercado financeiro, sistema financeiro, deram um golpe em Dilma Rousseff para acelerar programas de privatizações, reforma da Previdência, reforma trabalhista, tem a reforma administrativa, que ataca o funcionalismo público. Então, todos esses setores se uniram e deram esse golpe, em que Michel Temer teve um papel, né, de liderança nesse golpe. Então, quando o Lula chamou de golpista, realmente, Michel Temer é um golpista. Acho que isso é muito importante ter, porque ele promoveu todo esse golpe, claro que não sozinho, mas outros setores da centro-direita
brasileira promoveu esse golpe, com apoio também da mídia hegemônica. Né? Os grandes veículos de comunicação incensaram também esse golpismo. Então, chamadas da Globo, enfim, tudo isso. Né? E o papel da Lava Jato, que foi também apoiada aí por esses setores da mídia hegemônica. Por isso que é muito importante a gente democratizar a, a informação, né? Que os veículos de comunicação não fiquem concentrados na mão de famílias. Por isso que aí, falando da WTV Brasil, tem um papel importante, porque é um setor independente. A gente precisa dar voz também, não a esses setores que é da mídia hegemônica, que são financiados por grupos financeiros. Então eles sempre vão falar de acordo com os interesses desses, né, do sistema financeiro, dessas pessoas desses grupos, pessoas não, né? A gente não é né, de grupos que querem usar o Estado, instrumentalizá-lo para o seu benefício próprio. Então, tanto é que a gente vê ao longo desses 4 anos de governo Bolsonaro, a grande mídia não atacou a política econômica de Paulo Guedes, que era uma política econômica de retirada de direitos, cortes nas áreas sociais e privilegiando o sistema financeiro, a especulação financeira. Tanto é que o Paulo Guedes é ligado ao mercado financeiro. Né? Então, olha o quanto, né, o dano causado pelo golpe de 2016, a Lava Jato, em que né, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol tiveram aí, digamos, um protagonismo, mas a Lava Jato, na verdade, faz parte de um processo de desnacionalização da economia brasileira e perda da soberania nacional. E foi depois comprovado aí da ligação entre a Lava Jato e a CIA. E aí a gente tem que considerar todo um aspecto geopolítico. A gente está na América Latina, área de influência dos Estados Unidos, e toda... Né, no período aí dos governos do PT, do Lula, né, muitas empresas, principalmente ligadas à infraestrutura, como o caso da Odebrecht, estava ganhando concorrência internacional e ganhando concorrência de empresas estadunidenses. E aí a Lava Jato teve o papel de frear esse crescimento das empresas brasileiras e aí, né, desmoralizando frente à opinião pública, ligados a casos de corrupção e aí favorecendo as empresas estadunidenses. Então, olha só o papel que a Lava Jato teve, o papel que o golpe de 2016 teve. Então, essa eleição, dado todo esse contexto, essa eleição tinha um papel fundamental para a sobrevivência da democracia brasileira. E aí nós temos os 4 anos de governo Bolsonaro, um governo autoritário, neofascista, aí a gente voltando a falar o neofascismo, né? Porque diferente do fascismo, o nacionalismo, do fascismo europeu, lá no fascismo que aconteceu na Itália, a gente não... É um nacionalismo meia boca, né? Na verdade nem é um nacionalismo, porque a política de Bolsonaro é uma política entreguista, né? Privatizações, como foi a privatização da Eletrobras, entregar um ponto estratégico, né, fornecimento de energia para todo o país. Isso eu não estou falando de países comunistas socialistas, países capitalistas mesmo. Capitalismo central, Alemanha, França, o próprio Estados Unidos, jamais entregariam setores estratégicos do seu desenvolvimento nas mãos da iniciativa privada, porque a iniciativa privada não tem compromisso nenhum com projetos nacionais, enfim. E foi o que o governo Bolsonaro fez, de privatização, de abertura para o sistema financeiro em detrimento dos interesses nacionais. Então, é muito importante que isso seja dito, e por isso que a gente chama de neofascismo, porque é autoritário, é violento, né? A gente viu aí no processo eleitoral, e mesmo nos anos do governo Bolsonaro, a violência promovida por Bolsonaro. Não chegou a ser um governo fascista, nós tivemos um Estado fascista, porque mesmo as instituições ali meio vacilantes em alguns momentos,
elas, né, não permitiram que chegasse ao ponto de um governo neofascista. Claro, uma vitória de Bolsonaro agora poderia, sim, né, porque aí ele ia ter mais força, ia poder aparelhar o Estado em função de, de uma política de extrema-direita neofascista. Então, por isso que a gente chama de neofascismo, porque não é um nacionalismo, uma política econômica nacionalista como foi o fascismo, né? Nacionalista, ódio à esquerda, ódio ao conhecimento, à ciência, à política de violência, principalmente com o diferente, né? Racista, né? Porque o fascismo ele é racista, ele é homofóbico, machista, misógino. Então, essa é uma característica do fascismo e o neofascismo aqui, né, brasileiro. Bom, mas a vitória de Lula foi muito importante e foi uma vitória difícil, né? Levando em consideração que nós tivemos aí uma série de assédio de setores de empresários contra funcionários, no dia da votação, o papel da Polícia Rodoviária Federal, sobretudo nos estados onde o Lula tinha vantagem, né, no Nordeste, uma forma de impedir que as pessoas fossem votar. A máquina do Estado atuando aí, né, com o Bolsonaro despejando dinheiro aí para o Centrão, orçamento secreto, programas aí que como o Auxílio Brasil, o empréstimo consignado, que é uma armadilha, né, porque só o que vai se pagar de juros. Então, tudo isso para tentar vencer a eleição, e mesmo assim o Lula venceu uma margem pequena, mas diante desse contexto foi uma imensa vitória, uma vitória que a gente deve sim celebrar, e a gente ganha um respiro, porque o bolsonarismo não está derrotado, foi só digamos assim, um passo a vitória de Lula, mas agora a gente tem um longo período de enfrentamento com essa extrema-direita que está organizada, tem base parlamentar, e vão ser aí anos de muita luta e anos difíceis, porque a gente está vendo aí essas manifestações que basicamente está sendo financiado por uma fração da burguesia brasileira, de empresários aí que querem lucrar a todo custo, custe vidas, enfim, mas querem o lucro, nem que isso destrua o país, mas quer ganhar o lucro ali a curto prazo e não tem escrúpulo algum, então financiando esses arroubos golpistas. Portanto, nós temos aí uma tarefa muito importante, muito grande aí de enfrentamento à extrema-direita, e acho que a primeira agora tarefa é garantir a posse do novo governo, e fazer os enfrentamentos necessários, apoiá-lo nas medidas que forem beneficiar a classe trabalhadora, beneficiar aí a educação pública, a saúde pública, de apoio. E aí, sabendo que, como esse foi um governo de uma frente ampla, que pegou setores, não só, né, não pegou setores também da esquerda, setores da burguesia mesmo, outra fração da burguesia que viu que não vê o Bolsonaro com bons olhos. Então, esses setores da burguesia também que se aliaram ao Lula, e um grande representante aí dessa burguesia é o Geraldo Alckmin, né? Então, vai ser um governo também que a gente vai ter que disputar nas ruas. Então, é muito importante que agora a esquerda a gente esteja organizado nas ruas, nas lutas, porque para ter força, base social, para conseguir algumas coisas importantes, né, como a revogação da emenda constitucional 95 do teto dos gastos, que está sendo, né, amplamente comentado na grande imprensa. E aí, quando o Lula deu uma declaração
sobre né, que a preocupação dele é a fome, digamos assim, o mercado. Quem que é o mercado? O mercado são bilionários que ganham aí com juros, enfim, né, que poucos se importam se tem pessoas morrendo de fome, se tem pessoas vivendo de forma precária. Então esse é o mercado, e aí quando se fala nisso, o mercado fica de mau humor. Mas quem, né, sofreu ao longo desses anos, sobretudo pós-golpe de 2016, foi, né, trabalhadoras que perderam emprego, perderam casa, comem hoje, mas não sabe se amanhã vai comer, que vai no supermercado, o salário mal dá para o mês, mal dá para, né, pagar as contas e se alimentar de forma digna. Então, nós temos aí 4 anos, né, 4 anos não, anos aí em que a classe trabalhadora tem sofrido. Então acho que é importante a gente não abandonar as ruas, enfrentar essa extrema-direita, a gente vai ter que enfrentar mesmo. Não tem outro, né? Como a gente fala com o fascista, né? O fascista não tem diálogo, ele tem que ser combatido. Simples assim. E aí, nas ruas, tá organizado os movimentos sociais, associação de bairros, os conselhos municipais de habitação, de saúde, de educação, estando sempre disputando esses espaços que é onde a extrema direita ela vai ocupando, né? Ela vai ocupando os territórios da cidade. Mas que é muito importante essa política dos territórios, né? Ela é fundamental. Então, associação de moradores, como eu disse aí, conselho municipal de habitação, tudo isso é importante. A gente a militância de esquerda está presente para estar disputando e dando, né, dando o tom da política. Né? A gente acho que a esquerda precisa pautar o debate. E aí a gente pauta o debate nessas disputas, né? Nas disputas no território, digamos, na microescala ali, né? Na escala local. É ali que a gente, no cotidiano, é onde nós fazemos o enfrentamento a extrema-direita. E a gente também precisa começar a pautar o debate. E um outro ponto que nós vamos ter que disputar, porque no governo Lula, é a revogação da emenda constitucional 95, tanto o teto de gastos aí, que implica o sucateamento da educação pública, da saúde pública, porque é menos investimento. Hoje, né, a gente tem uma destruição da farmácia popular, vários programas da educação pública, por exemplo, têm sofrido pesquisas nas universidades por corte de verbas. Então, bolsas de estudo para pesquisadores, enfim, tudo isso. Políticas de permanência de estudantes nas universidades públicas brasileiras foram amplamente afetadas. Então, assim, que reproduz a desigualdade social. Porque quem tem dinheiro vai lá, passa uma universidade fora, consegue lá a família mandar dinheiro para conseguir se manter, né? Para ter um lugar para ficar, para poder comer e poder estudar. Agora, quem é filha de classe trabalhadora, muitas vezes não consegue concluir o curso, conseguir fazer os cursos, porque por conta desse, né, não tem condições de se manter. Então, por isso que é muito importante as políticas de permanência. Então, a gente vai ter que fazer uma longa batalha. A reforma da Previdência, né, que já foi demonstrado por vários economistas aí que o problema do Brasil cobrar de quem das empresas que devem Previdência Social quase 455 bilhões de reais. Então, vamos cobrar desses, né? E aí não dos trabalhadores e trabalhadoras que hoje né, praticamente não vão aposentar, e quando aposentar, vão aposentar com um salário muito baixo e num salário muito, né, com rendimento muito baixo, e não vai ter condições de se manter. Né? Então, algo que aconteceu no Chile, por exemplo, né, muitos idosos acabavam cometendo suicídio porque as condições do aposentado eram péssimas, e foi esse modelo que o Brasil copiou, infelizmente. Então, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que retira todos os direitos, né, e permite aí, né, a precarização do trabalho, sobretudo a gente pegar entregadores aí que trabalham horas, né, mais de 8 horas diárias, 16, quase 20 horas, para ter um rendimento ali, para ter um rendimento que consiga pelo menos a pessoa sobreviver. Né? Então, e aí se a pessoa se acidenta, né, porque principalmente entregadores que estão com moto tudo, e o índice de acidente
O moto no Brasil é muito alto, as pessoas sofrem acidente e não tem amparo nenhum, e aí fica numa situação complicada. Então, revogar a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio também, outro ponto que é importante da gente tá na nossa pauta de revogação da reforma do ensino médio, que, né, torna o ensino médio para a classe, principalmente para os filhos da classe trabalhadora, uma reprodução do que das desigualdades, porque é um rebaixamento curricular, você não tem a única coisa é a pessoa aprender a ser dócil, né? Não questionar as mazelas da sociedade, não questionar o seu, né, digamos, o seu patrão quando está te explorando. Então é uma tarefa muito grande aí a gente também batalhar pela revogação da reforma do ensino médio. Então a gente vai ter aí um longo período de lutas, né? A vitória, derrotar o Bolsonaro nas urnas foi só um pequeno passo, dado aí todos os desafios que nós vamos ter nos próximos anos, e com certeza vamos ter que estar nas ruas, nos movimentos sociais. Os sindicatos também são muito importantes nesse sentido. Então fica aí o nosso bate-papo aí da colmeia política desta semana. Voltaremos aí nas próximas semanas, para estar destrinchando um pouco o que será, né, as perspectivas para nós no próximo período. Então, uma boa semana a todas e todos, um grande abraço e nos vemos aí.